Hora de recebermos aqui o nosso companheiro, o jornalista Antônio Cláudio Pontorim, que já deve estar lambendo os beijos lá, de tanto ouvir falar da pizza, da massa. Tenho certeza que você também gosta. Cláudio que tem uma pizzaria, nossa pizzaria Cometa, do lado do apartamento dele. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes do Farol de Limeira, aqui pela Rede SIC. De fato, e você sabe que o molho pesto, ele tem uma proporção que, se você errar nos ingredientes, ele fica incomível. Então, é preciso tomar muito cuidado para não exagerar nem no manjericão, nem no pinole, nem no alho e muito menos no azeite. Senão você não consegue comê-lo. O Cláudio, você está falando uma coisa engraçada. Esses dias aproveitei a ausência da minha esposa, da Márcia, em casa, e ela tem intolerância a alho. Então eu tenho que cozinhar sem alho ou com alho meio disfarçado. Aí ela não ia ficar em casa, eu falei, eu vou aproveitar. Peguei umas 3 ou 4 dentes de alho, né? Piquei bem picadinho para fazer um molho pesto. Falei, hoje eu vou aproveitar. Cláudio, mas eu acho que eu exagerei na dose, que nem eu estava me aguentando de tanto alho que eu coloquei no molho, viu, Cláudio? Você tem toda a razão. O alho é muito bom no agli ogli, né? É, Mas no pesto ele vai concorrer com o manjericão. sim. Aí fica complicado. Cláudio, ontem à noite acompanhando o noticiário ali por volta de 15 para as 11, 11 horas e tal, então vi o senador Renan Calheiros sendo entrevistado com o Randolph Rodrigues, né, depois daquele jantar. Aliás, Cláudio, antes da sua pauta de hoje, que eu sei que será sobre a CPI da Covid, eu fico impressionado como a gente paga jantar para político, né, Cláudio? Porque tudo eles fazem um jantar na casa de um deputado, na casa de um senador, e é claro que o senador não tira um centavo do bolso para fazer esses jantares, né, Cláudio? Com certeza, Beto, com certeza. Nós pagamos tudo isso com os impostos que nós recolhemos ao Tesouro Nacional, né? Então é difícil mesmo, porque jantar na casa do presidente, jantar na casa do senador, na casa do deputado, na casa do ministro, é uma festa, viu? O pessoal só não é mais obeso, eu não sei por quê, viu? Olha, eu estou tentando, já falei com o Encinas, eu estou tentando organizar uma rápida reunião amanhã entre nós, eu, você, o Encinas e a nossa chefe do departamento aqui de publicidade, a nossa Marilda Garcia. Por exemplo, se der certo, tenho certeza que no nosso cardápio haverá água, tão somente. Não tem recurso público para pagar o jantar. Exatamente, Beto, exatamente. A gente trabalha com os nossos recursos, né? E os políticos também trabalham com os nossos recursos. Isso. Exatamente. Sentido amplo não deixa de ser. Bom, e aí a expectativa? Haverá leitura ou não hoje do relatório, Cláudio? Sim, hoje, quase 6 meses depois, né? Esses 6 meses se completam no próximo dia 27 e no dia 26 deverá ser a votação do relatório, né? Será feita hoje a leitura do relatório e depois de alguns entreveros entre o relator e o restante da comissão, principalmente o pessoal que cuidou da parte executiva, né, da parte diretiva da CPI, se acertaram e vão tirar alguns dos indiciamentos que não tinham realmente razão de ser, né, embora a gente entenda de forma contrária, mas tecnicamente não dá. Eles vão tirar, por exemplo, a questão do genocídio, né? Porque ele pode ter havido, eu acredito que houve esse genocídio não intencional, ou intencional, sabe-se lá, né? Mas não se caracteriza como prova fática, assim como a gente sabe que muitas mortes podem até ter sido homicídio, né? Mas não vai ser caracterizado também o indiciamento de homicídio ao presidente da República. Eles estão decidindo, né, como que vai fazer esses indiciamentos, mas são 71 pessoas mais o presidente. O relatório tem 1.179 páginas, eu já baixei aqui no meu computador o relatório oficial,
para começar a dar uma olhada, uma lida, né? Ver se tenho paciência para lê-lo na íntegra. E então a gente está vendo que o bom senso parece ter se sobressaído entre a comissão, que eles estavam correndo o risco de rachar esse grupo independente e de oposição, e poderia haver qualquer problema aí que acabasse atrapalhando a credibilidade da CPI, que para muitos foi um circo, mas eu particularmente acho que foi um show de horrores, por tudo que foi revelado, por tudo que foi mostrado, pelos últimos depoimentos das famílias de vítimas, né, que foram levadas ao Senado, pela falta de cuidado das autoridades públicas quando foram depor, né, pelas mentiras que realmente foram ditas lá, pela tentativa de evasão e das verdades e das responsabilidades, né? Podemos dizer assim que as responsabilidades se evadiram da cabeça desse grupo de políticos, né, que cuidou da pandemia, das ações temerárias e principalmente das não ações do governo federal. Eu acho que foram duas questões, ações temerárias e não ações. E a gente vê que, apesar das dificuldades, apesar das situações causadas, nós só não estamos com um número maior de mortes porque governadores, de forma correta ou de forma política, e prefeitos fizeram o que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deveria ter feito na questão do distanciamento social, do isolamento, para nós conduzirmos e reduzirmos o tamanho da pandemia, que aqui no Brasil foi realmente assustadora, Beto. Então, esse relatório final, a produção dele vai causar um estrago político muito grande, e espera-se que nas instâncias superiores, onde ele deverá ser tratado de forma no sentido de inquérito contra os envolvidos mesmo, já em andamento, né? que coloquem em andamento, nessas instâncias que ele vai ser finalizado. Ou nós teremos uma ação efetiva, ou então nós podemos aqui concluir lembrando do início da nossa conversa, falando em pizza. Eu acho que eu tenho percebido estratégias também desse próprio G7 de manter um grupo ativo, um grupo parlamentar ativo na busca também por mais informações e uma fiscalização maior em relação à pandemia. Eu acho, Cláudio, que isso aí, se acontecer, nós teremos uma certa garantia que os olhares, pelo menos de alguns senadores, estarão voltados com mais rigor sobre a pandemia, viu, Cláudio? Agora, em relação ao que dará esse relatório, realmente, para mim, é muito imprevisível, porque o engavetamento é quase certo, na minha opinião, viu, Cláudio? Infelizmente. É justamente nesse ponto que nós vamos ter que nos debruçar agora para análise, né, Beto? Porque a parte que coube a CPI foi feita. As oitivas das testemunhas, das pessoas investigadas, das pessoas que serão indiciadas pela CPI, foi feita. As provas, no meu entender, foram mais que bem fundamentadas, não foram provas circunstanciais, e agora depende realmente da instância judiciária. É aí que nós vamos ver se o Augusto Aras é um bom pizzaiolo ou não, né? Vamos ver, a conferir. Beleza, Cláudio, vamos aguardar então a leitura desse importante relatório. As suas consequências serão avaliadas oportunamente e só posso lhe desejar aí uma ótima sequência de trabalho, ótima quarta-feira. Amanhã tem mais, Cláudio.
Uma ótima quarta-feira para todos nós, Beto. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Muito obrigado.